Web TV Redentor, transmitindo via internet. Olá, você que nos assiste na Web TV Redentor. Hoje os veículos de comunicação da Arquidiocese do Rio têm o prazer de conversar com Carlos Dias, nesse momento tão significativo para o nosso país, momento de Copa do Mundo, ano eleitoral. É fato. E vamos fazer então uma análise, né, dessa conjuntura, já que você está acostumado a fazer para os bispos do Regional Leste 1, não é isso? Exatamente, eu queria saudar a todos, né, do portal da nossa Arquidiocese, a alegria de ter essa oportunidade de conversar. Agradeço Dona Ani, o cônego Marcos William, pela essa oportunidade valorosa de, no nosso portal, discutir esses temas que você falou, Leandro. É uma alegria até estar sendo entrevistado por vocês. Ótimo. Vale lembrar que estamos aqui no prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Carlos Dias faz parte, né, membro do conselho diretor dessa associação. Isso. Que é bastante representativo também para a cidade do Rio de Janeiro. É uma instituição bicentenária e também faço parte do Conselho de Segurança aqui, Ética e Cidadania, presidido pelo Dr. Horta, um jurista extremamente conhecido, figura muito querida e carismática, né, da nossa, não só associação, mas sociedade, né, do Rio de Janeiro conhece bem. E o Dr. Antenor de Barros Leal, nosso presidente da Associação Comercial, uma figura também de renome, né, na história da economia do nosso estado de forma particular e uma grande liderança no estado, e a associação é uma representação muito importante no Brasil. Então, sob a liderança do Dr. Antenor de Barros Leal, a gente tem colocado essas ideias de discussão de desregulamentação na área da economia, né, focando também uma melhoria no campo da educação. Então, a associação desempenha esse papel importante, que eles são os interlocutores formais, né, da associação. Então, já falando em economia, acho importante a gente dar um panorama, né, para quem está nos assistindo. O Brasil vive um momento de alta da inflação, baixo crescimento do PIB, isso assusta muito, né? Como que esse panorama pode ser refletido? Essa coisa chegou porque o país perdeu uma série de oportunidades, né? Porque, na verdade, depois do governo Itamar Franco, onde de fato se debelou a inflação, onde o Plano Real foi criado, se lançou as bases da estabilização monetária que fez a estabilização da economia brasileira, outros ajustes precisavam ser feitos. Um deles, por exemplo, a reforma tributária. Outra, por exemplo, a questão da própria reforma política, que é uma maneira de sinalização para o mercado de uma estrutura, eu diria, mais aceitável, não só pela população, mas para os investidores, né? Uma estabilidade política e mais racionalidade nesse campo. Então, a vida após esse plano real, muita coisa não foi aproveitada e muita coisa não foi feita. E a racionalização, por exemplo, da burocracia, né, a possibilidade de desenvolvimento das empresas, o que não se confunde absolutamente com restrição de direitos aos trabalhadores, que parece que as coisas são assim, ou você tem uma coisa ou outra, e alguém tem que perder nesse cenário político e do ponto de vista da economia também, para que algum setor consiga crescer. Não, o país consegue crescer como um todo, na medida que ele reveja os seus procedimentos burocráticos, reduza a máquina estatal e permita, na verdade, a liberdade do empreendedorismo crescer, que pode ser de vários níveis. Pode ser daquele pequeno microempresário, aquele até de forma caseira que tem o seu negócio, e do grande também, desregulamentado, que possa, por exemplo, produzir muito mais, ter produtividade, avançar e o custo do dinheiro diminuir, que também é uma coisa importante que a gente precisa falar. Então tem uma saída, né, para o nosso país. Saída tem, mas só que para onde nós estamos caminhando com essa estrutura de governo hoje, né, a gente está afunilando a crise. As perspectivas são péssimas para 2014. Hoje, por exemplo, a questão do crescimento, alguns falam otimistas em 1,5%, mas eu diria o campo da economia mais conservador, no sentido de estudos não muito assim emotivos ou com vertentes políticas, mostram que o país vai crescer no máximo 1%. Nós estamos com uma estrutura de Estado extremamente pesada e ineficaz. Nós temos, por exemplo, requisitos de obras que não foram concluídas. Nós temos o setor elétrico depauperado. A imagem política do nosso país está muito ruim, né? Os escândalos do Mensalão, os escândalos da Petrobras,
reais nesse momento de Copa do Mundo, os gastos, né? Tá uma imagem política muito ruim. Sim, porque o que aconteceu é que o povo está desacreditando da política e nós vivemos numa instituição, né, formada e democrática. Então não tem outra saída a não ser pela política. Não é a economia que vai resolver os problemas, mas embora ela seja extremamente fundamental para o dia a dia da nossa vida. Então a inflação, por exemplo, representa para aqueles que têm uma renda menor um assalto. É como se um furto acontecesse por dia naquela casa, no bolso daquele trabalhador, daquela senhora que cuida da sua família. Então, uma inflação hoje que está chegando a 7%, está acima do centro da meta e está acima da meta. E em setores estratégicos, por exemplo, que é o setor de alimentos, que nesse período agora caiu um pouco, mas do ponto de vista acumulado, ele está na faixa de 12%, no setor de saúde 14% e na educação 15%. Inclusive porque esses serviços, que aí notadamente educação e saúde, que deveriam ser prestados pelo Estado com grande, eu diria, excelência, você precisa procurar uma entidade privada que é opcional para poder matricular os filhos, enfim, para ter uma educação que consiga ter um certo ganho, né, de formação para poder enfrentar os desafios do mundo extremamente competitivo, moderno. E na saúde, o descalabro que a gente assiste. Quer dizer, se não tiver um plano de saúde, não tem atendimento. Embora até ter um plano de saúde não signifique um atendimento de qualidade, porque os próprios sistemas de controle do Estado não funcionam. Então, a crise é muito grande, não só do ponto de vista do preço dos serviços, mas também da condição do atendimento. Então, e a questão do Brasil, focado, por exemplo, na questão econômica, é uma amarra complicada, porque, por exemplo, o setor industrial, que é de grande empregabilidade, ele não está crescendo. Então, isso não é de hoje, então, nos últimos 3 anos os dados são esses. E é onde você pode ter, numa indústria de transformação, a ampliação do mercado interno e, ao mesmo tempo, uma melhoria da rede de salários. Infelizmente, o Brasil hoje tem 70% da população, isso em torno de 140 milhões de pessoas, que estão no máximo, mas no máximo com uma renda de R$ 1.400. E aí entra aquela questão que nós falamos em como formar uma poupança interna, como ter uma capacidade de compra no mercado interno. É o segredo que este governo está fazendo, endividando as pessoas, abrindo de uma maneira irresponsável um conjunto de possibilidades de financiamento e depois reprogramações desses mesmos financiamentos, e estamos comprando bens, por exemplo, que têm vida útil de 6 meses, 1 ano, em 36 vezes. Agora, o brasileiro está percebendo, né? A gente percebe as manifestações nas ruas, eles estão querendo uma mudança. O senhor acha que ano eleitoral vai vir essas mudanças nas urnas? Eu acho que não tanto pela economia, embora ela seja importante. O problema é que o país se cansou desse modelo moral corrupto que está sendo apresentado como uma solução de um Estado que dá assistência aos mais pobres. Não é verdade. Esse Estado é um Estado que escraviza as pessoas mais pobres. Ele é mais deletério e nocivo a quem mais precisa dos serviços do Estado. Acabei de falar agora de 140 milhões de pessoas até R$ 1.400. Só que tem 15 milhões de pessoas que nem renda têm. Então nós estamos falando aí de 155 milhões de pessoas que praticamente não têm outra opção, não conseguem enxergar um horizonte e precisam mudar. Porque uma coisa importante aí é do ponto de vista filosófico, o Estado ele se impôs à pessoa e à própria organização social. Só que a realidade deveria ser outra. A sociedade é formada pelas famílias. E as famílias é que têm que subordinar a organização social que ela constrói, as bases da família, e essa organização social subordina o Estado. Porque é esse conjunto, esses valores, esses princípios e o desejo dessa sociedade organizada nas famílias e não sobre outra organização, é que tem tutela formal pelo Estado através da eleição. Então pode, sem dúvida nenhuma, mudar se houver essa consciência de que a liberdade no país está sendo tirada de uma maneira extremamente sorrateira, formação de conselhos, né, comunitários, aquelas coisas que o poder público tem, mais notadamente o Poder Executivo, um mando formal de escolha sobre essas pessoas, o controle, aparelhar no Estado brasileiro. Você vê na Petrobras hoje, 80% da Petrobras é mão de obra terceirizada.
Então, é uma companhia que hoje vale 50% daquilo que valia há 3 anos. E fora esses escândalos de corrupção. E também, Leandro, é o seguinte, o cinismo, né? As pessoas vão para a televisão e dizem que está tudo perfeito, não houve roubo, Polícia Federal está errada, Ministério Público Federal está errado. Está certo eles que estão lá presos na Papuda. Está certo aquele grupo que dirigiu o Partido dos Trabalhadores, que está preso na Papuda, eles estão certos. Eles não cometeram crime nenhum. O Supremo Tribunal Federal, segundo o ex-presidente, fez julgamento político, mas tem um julgamento com provas robustas. E, na minha opinião, elas foram, até de certa forma, modestas as condenações. Deveriam sofrer muito mais no sentido de pena. Por quê? Porque foi um crime contra a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira, em síntese, ela resume, porque não foi uma Constituição outorgada, ela foi votada numa Assembleia Nacional Constituinte, que foram eleitos membros do povo. Então, quer dizer, o povo escolheu aquela Constituição como sua carta fundamental e principal na sua organização jurídica. E também tem ali muito de fundamento moral que, por exemplo, a defesa da família, a defesa da vida de forma absoluta, o ensino religioso, e tudo isso que é combatido pelo governo, pelo Plano Nacional de Direitos Humanos 3 e pelo Plano Nacional de Educação, que desconstrói a família, a personalidade feminina, a personalidade masculina, a posição dos pais, quer dizer, a autoridade dos pais. O que estaria por trás disso tudo? É o controle sempre, porque o modelo hoje que a gente está vivendo é de um Estado totalitário. Então, o que os políticos dessa linha querem? Eles querem se perpetuar no poder e ter o controle absoluto das riquezas que nós produzimos. E eles se fazem como sendo os grandes distribuidores da riqueza do país. Não. O que distribui as riquezas é o suor do povo honesto brasileiro. O político é o contrário. Ele pouco sua e suga aquilo que o honesto suou para trabalhar através dos seus impostos, pagando essa máquina paquidérmica e corrupta que mal redistribui aquilo que tem que fazer, como está na própria Constituição. Nós vimos, por exemplo, esse programa Minha Casa Minha Vida, 2, 3 meses, as casas já estão caindo, né? Infiltrações, rachaduras. Estão vendendo casa ao pobre hoje com 4% ao ano de juros, só que pelo valor de 70, 75 mil, 80 mil reais. Como pode uma coisa dessa? Antigamente, um plano par da Caixa Econômica era 25, 30 mil. Quer dizer, que situação é essa que nós estamos vivendo? E outra coisa, não entregam. As obras de infraestrutura, nós somos os piores índices, por exemplo, na área de saneamento básico. Então, as doenças que têm a condição de não ocorrer, por exemplo, no sistema de saúde, seria uma prevenção formal, e isso entra na situação do saneamento básico, né, prevenção de saúde. A gente não tem, tudo está, vamos dizer assim, deságua e se avoluma diante também dessa falta de estrutura de saneamento também nos hospitais, né? As doenças das crianças, essa coisa toda. Por exemplo, me ocorre aqui o projeto de cisternas no Nordeste, aquilo é um pecado. As pessoas não conseguiram ter as cisternas, né, prontas, faltando água para produzir, para beber. Entende? Então, eu acho que o Brasil precisa, de fato, de uma revisão e as pessoas precisam pensar muito mais. Eu diria que muita gente fala, vamos pensar no Brasil, sem dúvida nenhuma o Brasil. Mas eu acho que mais amor à nossa família, que o Brasil é um conjunto de família, não é uma bandeira, não é uma organização jurídica, não é uma estruturação econômica. É uma organização social baseada na família. E essa família com seus valores cristãos, que estão querendo destruir nesse país para justamente poder comandar. É esse sentido que eu te respondo. Um outro aspecto que seria importante a gente abordar é a questão da segurança. Falando assim do Rio de Janeiro, as UPPs, como poderia se tornar uma forma mais eficiente de segurança? Olha, as UPPs são uma iniciativa fantástica, muito, muito positiva, mas ela não tem uma capacidade de lutar contra aquilo que está institucionalizado pelos governos. Precisa de uma política nacional antidrogas. Nós não temos fronteiras protegidas. Então, 85% vem do Peru, da Colômbia e da Bolívia. E da cocaína, por exemplo, né, que eu falo. E você vê o seguinte, você não vê uma iniciativa do governo, por exemplo, de criar sanção a esses países, quer seja comercial, quer seja mesmo de entrada de cidadãos desses países. Ao contrário,
Você viu o BNDES financiando o Peru, você viu o BNDES financiando estradas na Bolívia, coisa que não faz aqui no Brasil. Então, a questão da política de drogas precisa ser, sim, uma ordem nacional. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos que ter não só o PP, como estão sendo colocadas, mas também a parte focada de proteção social a esses grupos. E proteção social não significa melhoria no pior onde estão. Tem muitas pessoas que, por mais que você possa melhorar a realidade do seu local, ela não tem, vamos dizer assim, condição de habitabilidade pelo conjunto de pessoas que tem. Então precisam ter programas, por exemplo, de transporte urbano, de mobilidade urbana, que se chama hoje mais no conjunto, né? Que pessoas possam morar em locais que sejam bem mais aprazíveis, com infraestrutura, com recreação, com a parte, por exemplo, de lazer e educação perto e transporte para o trabalho. Isso existe. Há bilhões de reais que são perdidos na corrupção desenfreada que a gente vive e não existe um projeto de adensamento urbano com mais clareza. Agora, a UPP ela não vai conseguir avançar se você não tiver, aí eu digo com muita clareza, é uma repressão ao usuário. Porque é desigual. O traficante, antigamente, o que acontecia? Havia aquelas guerras entre comunidades, por quê? Porque o comando A queria tomar o comando B queria tomar a área do comando C. A UPP se instalou, o que aconteceu? Preservou o comando que estava lá. Pode ter havido prisões, pode ter o sujeito escapado, está perfeito. Mas continuam vendendo droga. Não existe mais aquela exibição de armamento. E muito menos aquela tomada de áreas, porque nem todas foram ocupadas, mas boa parte significativa foi. Então, o que acontece? Nós temos que tirar o financiamento do tráfico, e o financiamento do tráfico é simples, isso aí é da economia. Quem está no primeiro semestre de economia, ou qualquer curso de administração, ele percebe o seguinte, é oferta e demanda, é a lei de mercado. Então, se você tem alguém que quer aquele bem, que busca aquele bem, e aquele bem é extremamente lucrativo, você vai ofertar, você vai ter o traficante oferecendo. O traficante quer muito mais tranquilidade do que guerra. Então, a UPP estrategicamente deu a tranquilidade comercial, mas o governo não teve a coragem de enfrentar a legislação que punisse de forma objetiva o usuário e, na outra mão, desse a condição de tratamento para eles. Aqueles que, por exemplo, ficam dependentes gravíssimos da droga. E fazer um programa também, que eu diria que é uma grande falha, de prevenção nacional. Porque aí sim você vai mostrar às pessoas o que significa a presença da droga na sua vida, no seu entorno social, familiar, o dano pessoal que causa, porque não existe droga leve. Essa história de dizer a maconha é uma droga menor, não é. Ela não é. Ela tem efeitos gravíssimos no organismo da pessoa, a cocaína da mesma forma, o crack. Não vamos alongar nisso, que todo mundo está assistindo, vê isso. Então, o que falta é uma política nacional sobre isso e perceber que o usuário é a fonte de financiamento do traficante. Enquanto isso não secar, não vai resolver. E a UPP não tem como progredir nessa situação. Você manda um sujeito, um policial, família, tem toda uma vida dedicada ao serviço e está ali presente para se doar à sociedade, ele vai trocar tiro, vai avançar em comunidade em que, vamos supor, que ele bate alguém, né? Esse é substituído de uma maneira automática, estão extremamente bem armados, né? Defendendo seus pontos de venda e o sujeito continua comprando. Então é uma guerra que só o policial perde, a sociedade como um todo, mas de frente é o policial honesto que bota o seu rosto, enfim, a sua condição de vida na defesa da sociedade. É covardia. Quando você faz a análise de conjuntura para os bispos, há pouco tempo teve um encontro, né, com os bispos do Regional Leste 1 do CNBB. Eles saem com que sensação após ouvir tudo isso? Não, a sensação é sempre de uma profunda meditação sobre os temas conjunturais. Eu imagino, né, não tenho essa troca, né, entre eles depois o que acontece, mas certamente é um estado de preocupação, porque
cada coração desse perdido, né, deve ser uma dor muito grande para quem tem uma missão de pastorear e de buscar aquele que está fora do redil. Então, eu acho importante que também se tome consciência do que o leigo lá fora pode fazer também. E essa transformação política da sociedade, né, ela vem de uma forma relativa que eu diria que a própria igreja ilumina essa condição de ação através de uma sustentação moral de uma mudança de regime. E é esse que eu acho que é o ponto fundamental dessas análises de conjuntura. Jamais nós vamos discutir que nós vamos o câmbio flutuante, não flutuante, o PIB em tal qual linha, uma linha de industrialização, tudo isso é conjuntural, importantíssimo se discutir. Mas o que nós estamos falando é que é uma sociedade que está perdendo no campo moral. Nós não estamos perdendo a economia, tanto desculpa usar essa expressão, eles estão roubando muito. Então você tem muito dinheiro. É coisa assim, eu diria, de 20% de um PIB. Então nós estamos falando hoje perto de 800 bilhões de reais por ano que deve ser drenado pela corrupção no país. Isso não tem nome de partido. Isso é da estrutura política e é lógico, os partidos mandatários são mais responsáveis pelo sistema que eles impõem, né, na sua coalizão política. São responsáveis, mas eu estou dizendo que é de caráter geral. Então, eu acho que a preocupação deles é exatamente essa, de pensar, né, como reverter a sociedade se você não tem uma participação do leigo mais ativa e segundo os princípios da doutrina social da igreja e não sob as cartilhas partidárias, né, que estão desestruturando e desregrando, vamos dizer assim, a sociedade brasileira. Com uma mensagem para nós, católicos, pensar e votar de forma mais consciente, pensar que esse nosso voto vai gerar consequências, né, para o nosso país. E Dom Eugênio dizia o seguinte, que quando a gente fundou, no caso, quando eu fui deputado estadual, a gente fundou aqui a Pastoral dos Católicos na Política. Então, sou membro fundador e foi uma iniciativa de Dom Eugênio na época, em 1999. E ele falava claramente que a ação ou inação nossa na área eleitoral, ela colabora diretamente para o estado de corrupção que a gente vive. Então, mesmo que a pessoa diga, olha, eu não participo disso, eu não vi, não. Se você votou naquele sujeito, por exemplo, você tem a responsabilidade daqueles atos, mesmo que você se arrependa, sem dúvida nenhuma, se arrepende, ótimo, perfeito, mas a escolha consciente ou a inação, dizer, não, deixa como está, eu vou anular meu voto, não vou fazer nada, também colabora para o status quo, aquilo que está sendo procurado manter. É só ver, por exemplo, a condição que a presidente ontem foi para a televisão em cadeia nacional, nem na época tal ditadura que eles chamam, ela foi para a campanha eleitoral na porta da entrada da Copa, né? Dizendo que o Brasil está uma maravilha, que não vai ter apagão. Não vai ter apagão porque todas, sem exceção, tá? As usinas de backup, que são movidas a diesel, que polui, etc., que são feitas, o que significa backup? Ela simplesmente é uma bateria de resguardo. Quando aquela principal não funciona, aquela entra em funcionamento. Então, elas não estão sempre em utilização. Entra na hora que falta um pouco a carga, então produz mais para poder, enfim, abastecer o mercado. Todas estão funcionando. E isso vai gerar um custo maior, não só ambiental, mas também financeiro, que essa energia é muito mais cara. Então, eu só acho que essa situação que o país vive hoje merece uma resposta moral, porque a própria resposta moral vai regular toda a estrutura econômica e social do país. Tá certo, muito obrigada por seus esclarecimentos e temos ainda alguns meses para pensar bem o nosso voto. Até a próxima.